Nós iniciamos então na semana passada o estudo do nosso livro Nos Domínios da Mediunidade, uma nova obra, um novo roteiro aqui para o nosso trabalho. Nós fizemos na semana passada a apresentação, a introdução, iniciamos o primeiro capítulo estudando a mediunidade, onde André Luiz e Hilário, os nossos dois personagens do nosso livro Entre a Terra e o Céu, que nós terminamos nesses últimos dias, e agora então eles se dedicam ao estudo da mediunidade. Eles se encontravam com Aulus, que era o instrutor, que será o instrutor que vai acompanhá-los nessa nova jornada, e então eles foram apresentados ao Albério, um profundo conhecedor dos trabalhos mediúnicos, da mediunidade, que trazia então para um grupo de encarnados e desencarnados algumas orientações a respeito da mediunidade. André Luiz então aproveitou essa oportunidade para colher algumas informações, para colher ali alguns aprendizados. Terminada então essa reunião com Albério, eles marcaram com Aulus para o dia seguinte para iniciarem ali estudos mais profundos. Nós chegamos a fazer aqui 2 páginas desse capítulo número 2. Como nós estamos no começo, vale a pena a gente fazer uma recapitulação aqui na leitura completa desse texto. Agora de um modo mais superficial, porque nós já aprofundamos um pouco mais nessa parte, e depois então a gente já dá sequência no nosso estudo propriamente dito. Então esse capítulo número 2, o psicoscópio. Chegamos até a falar um aparelho de mão semelhante àquilo que nós conhecemos hoje como ressonância magnética, que tem o objetivo de fazer uma análise psíquica, moral e intelectual dos médiuns que são submetidos a determinados tipos de exames. Então vamos a esse contexto para a gente compreender um pouquinho mais. Tornando ao convívio do assistente na noite imediata, dele recebemos o acolhimento gentil da véspera. Creio haver traçado o nosso programa, falou Paternal. Finda a ligeira pausa em que nos registrava a atenção, prosseguiu. Admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médiuns detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Desse grupo base, ser-nos-á possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Bom dia, Gilda. Bom dia, Carol. Então nós lembramos aqui inicialmente que esse núcleo reduzido selecionado por Aulus é um grupo pequeno, mas bastante seletivo, um grupo que vai apresentar aqui um modelo de estudos que servirá de base, como ele colocou para nós, para outras observações. Então, em vez de nós estudarmos um grupo mediano, um grupo que traz ali deficiências, imperfeições no desenvolvimento do trabalho, tentando imaginar como será para os trabalhos mais eficientes, os trabalhos mais desenvolvidos, ele faz o contrário, ele já apresenta um trabalho de qualidade e aí então a partir dele nós vamos analisando as deficiências. Seria mais ou menos aquilo que Kardec trouxe para nós lá no Livro dos Espíritos, com respostas dos espíritos, tratando do mundo espiritual mais elevado, como espíritos já com grande envergadura moral, com bom desenvolvimento, com bom conhecimento sobre o plano espiritual, e a partir dali então nós começamos a ver os espíritos que estão em processo de desenvolvimento. Então nós começamos a nivelar pelo plano mais alto, pelo nível mais alto. E ele continua dizendo para nós então: fitou-nos com bondade por um instante de silêncio e acrescentou: isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade, apenas no círculo terrestre, de vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. Sim, esclarecemos Hilário e eu, desejávamos auxiliar de algum modo os irmãos encarnados na execução de serviços
em que se mostravam comprometidos. A oportunidade, por esse motivo, surgia diante de nós por verdadeira bênção. Decorridos alguns minutos de entendimento afetuoso, o orientador convidou solícito: sigamos, não há tempo a perder. Logo após, muniu-se de pequena pasta e, talvez porque nos percebesse a curiosidade, informou o paciente: temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar nos exames e estudos sem o impositivo de acurada concentração mental. Tomei o enigmático volume, chamado a mim, o agradável serviço de transportá-lo, anotando então que na Terra o minúsculo objeto não pesaria senão alguns gramas. Espicaçado tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário indagou sem preâmbulos: psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? É um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espirítica em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade de efetuar diversas observações em torno da matéria, esclareceu Aulus com leve sorriso. Esperemos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de elementos radiantes análogos à essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. E enquanto demandávamos a cidade terrestre em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando: em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldades as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Então aqui a gente coloca, podemos ali partir do princípio de que esse é um recurso comum por parte dos espíritos. Então nós podemos imaginar os diagnósticos que podem ser feitos por parte dos orientadores espirituais sobre o trabalho a ser realizado numa determinada instituição. Então eles vão analisar, por exemplo, quais são as virtudes e as deficiências de cada grupo, de que forma que o indivíduo daquele grupo ou o grupo todo precisa ser direcionado para um estudo mais aprofundado, para um trabalho de evangelização, para um trabalho até mesmo psicológico, dependendo das condições psíquicas do médium, né? Porque a gente lembra sempre que o médium é um ser humano encarnado vivendo ali as suas provas e expiações. Então, muitas vezes, as experiências pessoais que ele vai vivendo interferem no trabalho mediúnico. Então, portanto, se o recurso da mediunidade é um trabalho com o plano espiritual para esclarecimento da instituição e para o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, de cada médium nesse caso, então há necessidade de fazer um trabalho multidisciplinar, tanto no plano físico como também no plano espiritual. E essas observações que nós temos, a princípio seria necessário fazer uma análise do currículo pessoal de cada indivíduo, podemos dizer assim. Então conhecer um pouco da sua história, conhecer o seu passado, conhecer o seu presente. Então seria um trabalho que demandaria muito esforço por parte dos espíritos para fazer essa investigação. Através desse recurso, desse aparelho, poderia ser feito um diagnóstico imediato, sem necessariamente sondar a vida pessoal de cada indivíduo, porque esse trabalho cabe aos mentores, né, aos espíritos que são ali os protetores, os espíritos que têm uma relação pessoal com aquele médium. No caso dos orientadores do trabalho mediúnico, não cabe, então, entrar na vida pessoal de cada um, não no sentido de se intrometer, é porque o foco do trabalho desses orientadores é com o grupo mediúnico. Então, através desse aparelho, através desse recurso, é muito mais fácil analisar o conjunto, analisar as individualidades e começar, então, a tomar as providências para que eles possam se desenvolver.
Por isso, então, como é colocado para nós, é possível, através da psicoscopia, bom dia, Vanessa, analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Então é feito ali então, como eu disse para vocês, aquele diagnóstico e depois então as orientações necessárias para o melhor desenvolvimento. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. E aí nós falamos então também da complexidade do trabalho mediúnico, né? Porque pode ser um trabalho, como nós já vimos, né, em outros estudos, um trabalho de instrução, pode ser um trabalho de auxílio, pode ser um trabalho de comunicação junto aos encarnados. Nesse trabalho de auxílio nós temos desde o atendimento a um espírito sofredor, a um espírito que é um obsessor, a um trabalho de desobsessão nesse caso, a espíritos suicidas. Então, são trabalhos variados, com complexidades variadas também, e por isso cada grupo precisa ser muito bem direcionado. Meu colega e eu não conseguíamos soptar a surpresa. Entre assombrado e receoso, ousou Hilário inquirir: quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Sem dúvida, considerou o nosso interlocutor bem-humorado. De certo que estamos sujeitos a sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que nos situam à retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificamos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Então, olha que curioso, né, esse tipo de recurso, o que facilita para os espíritos analisar cada pessoa, né? Então, enquanto nós imaginamos que vai ali entrar na mente daquele espírito, tentar entender a sua história e tudo mais, rapidamente é possível fazer uma classificação. Depois, então, se houver necessidade, é feita uma análise mais específica de cada um para poder ajudá-lo no seu desenvolvimento. Mas como o foco é o trabalho mediúnico, um diagnóstico rápido e depois ali um direcionamento. Mas, indagou Hilário, investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal numa formação de cooperadores do bem? De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhe-ão a expulsão? Não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto pouco a pouco por ausência de afinidade. Aí nós falamos na semana passada sobre essa incompatibilidade que existe em termos de valores num grupo harmonizado com um objetivo produtivo, com um objetivo elevado, e um elemento que tem ali uma intenção contrária ao que tem esse grupo, ele naturalmente, ou ele vai querer causar uma perturbação e, consequentemente, vai sofrer as sanções disciplinares para que ele possa se afastar do grupo, ou ele naturalmente vai buscar, né, um grupo do seu interesse, de acordo com, né, os seus valores, de acordo com o seu grau de evolução. E isso acontece em qualquer situação na nossa sociedade, não apenas um grupo de estudos mediúnicos, num grupo espírita. Você vai a uma igreja, você vai a uma empresa, você vai a um grupo educacional, qualquer lugar nós vemos isso. Então, a incompatibilidade vai fazendo com que os grupos, então, se distanciem uns dos outros, fazendo com que cada um siga ali pelo caminho do seu interesse. Contudo, alegou ainda o meu companheiro, que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade. Então, nesse caso, adiantou o interpelado tolerante, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. Né? Aqui também já é uma outra parte interessante, porque se é, por exemplo, com o propósito que nós estamos vendo aqui, do desenvolvimento, né, da elaboração de um grupo mediúnico,
e esse grupo mediúnico utiliza a bandeira da virtude apenas de forma fictícia, o resultado do trabalho vai naturalmente conduzir esse grupo para o lugar que lhe cabe. No caso, por exemplo, de um grupo que simula virtude e trabalha com mediunidade, nós sabemos ali que os espíritos que vão se afinizar com esse grupo pela própria lei, né, de atração, vai ser aquele grupo perturbado, vai ser aquele processo de obsessão, vai causar realmente aquele grande caos, não apenas dentro do grupo, da instituição, mas também na vida pessoal de cada um. Por isso ele colocou para nós que a própria vida se encarrega de colocar-nos no lugar que nos compete. E sorrindo ajuntou: os anjos e ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente na Terra que um programa de rádio perde a metade, que um grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos e que um ciclotron, trabalhando com projetis atômicos acelerados a milhões de elétron-volts, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. A evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhes os valores. Então aqui o que ele quis dizer, trazendo aqui, né, essa comparação com eventos físicos e químicos aqui na nossa natureza, ele fala então de processos que demoram muito tempo para se transformarem, como no caso ele colocou aqui 16 séculos, portanto aqui, né, 1.600 anos, ou então alguma coisa que pode acontecer de forma imediata. A mesma coisa podemos dizer com o diamante, vai. Então nós temos ali o processo de formação de um diamante, acontece ali com o carbono, que fica ali durante muito tempo, sob temperatura, sob pressão ideal, durante determinado tempo, para formar uma pedra de diamante. Enquanto nós temos diamantes sintéticos, hoje feitos na indústria, através de equipamentos, que rapidamente eles podem ser formados. Sem, naturalmente, o valor, né, de um diamante natural, utilizado, como disse para vocês, em trabalhos industriais, mas um demora milhares de anos, ou se não milhões de anos, enquanto que outros demoram ali pouco tempo, né? O Flávio lembrou ali do CERN, né, que é o nosso acelerador de partículas, que ele colocou para nós aqui, que essa velocidade, esse bombardeio com esses milhões de elétrons-volts que foi colocado, realiza ali um processo rapidamente de transformação, né? Então por isso nós temos tanto aquele que é mais rápido como aquele que é mais lento. E a mesma coisa acontece também dentro do campo moral. Então as experiências vão fazendo com que nós nos transformemos em determinados aspectos de um modo muito mais lento, através de várias e várias encarnações, enquanto nós temos outras experiências que são muito mais rápidas, né, para fazerem transformações menores nesse caso. Flávio lembrou ali, né, fascinante a molécula do carbono, né, o material mais macio é carbono grafite, né, o mais puro, diamante também é carbono, né. Então de um para outro é apenas ali uma questão de tempo, né, e de pressão e temperatura, e tudo acontece ali de um modo natural. Essas notas arrastavam-nos à divagação noutros campos. O assistente revelava brilhante cultura aliada a extremas facilidades de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas extra-serviço, mas adivinhando-nos o intento, Aulus objetou: toda conversação nobre é instrutiva. No entanto, por ora, guardemos o espírito no trabalho a fazer. O êxito não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão acerca da química, o horário não nos desculpará. Reajustando-se aos nossos objetivos, Hilário acentuou. Então foi aqui que nós paramos, inclusive na semana passada, quando então agora foram chamados de volta a atenção para focarem no aparelho, né, que é o objetivo aqui desse capítulo. Mas claro, né, as conversas sempre saudáveis, sempre que tem ali como objetivo enriquecer a cultura, são sempre conversas muito bem-vindas, né? E como André Luiz e Hilário trazem ali a curiosidade como elemento natural, é necessário então sempre trazê-los de volta ao objetivo, ao foco, do estudo, né? Então, nós temos aqui agora o início do nosso estudo propriamente dito de hoje, depois dessa revisão.
Diz então Hilário: o psicoscópio, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior de seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Então, aqui Hilário trouxe uma... Pois é sempre importante, não, André? Então, assim, é interessante, o que coloca aqui Hilário, imaginemos se nos consultórios de psicologia houvesse, então, esses tipos de aparelho. Aliás, né, o próprio Camilo Cândido Botelho, lá no nosso livro Memórias de um Suicida, ele comenta, né, de um aparelho que existe lá no Hospital Maria de Nazaré, em que o paciente, então, fica ali exposto, é feita uma sondagem e numa tela é projetada todo o conteúdo mental, conteúdo íntimo daquele espírito, trazendo inclusive, né, experiências de existências passadas. Então ele simplesmente se senta diante daquele aparelho e a sua vida é completamente descortinada para aqueles que são os examinadores. Então nós esperamos que também aqui no nosso meio possamos encontrar, né, possamos ter um dia um recurso com essa mesma facilidade, né, inclusive utilizando no ambiente psicológico, no ambiente educacional, que é importante. Imagina no trabalho de psicopedagogia, analisando ali as deficiências de cada aluno e depois conduzindo-os, cada um para a assistência necessária, né? Seria ele uma grande revolução no nosso meio. Mas, por enquanto, como nós temos ainda, né? Pois é, né, Vanessa? Como nós não temos ainda essa facilidade, né? Porque não basta apenas nós termos a tecnologia para trazer informação. É importante que nós tenhamos conhecimento e moralidade, valores, para lidarmos com a intimidade de cada indivíduo. Como nós não temos ainda essa capacidade, é necessário então que cada um, que nós façamos ali, né, respeitando sempre a privacidade de cada indivíduo. Então, tudo a seu tempo. Enquanto fisicamente nós conseguimos já fazer isso através, por exemplo, de um eletrocardiograma, de um eletroencefalograma, dos exames laboratoriais, dos exames de imagens. Então nós vamos ali analisando a matéria. O psiquismo ainda fica no campo, né, das sondagens, das entrevistas, para fazerem ali, né, uma anamnese, para trazer a realidade daquele indivíduo. Mas em breve nós teremos recursos com essa facilidade. Pega ali um paciente, pega ali um aluno, pega um indivíduo, coloca-o naquela máquina, rapidamente sai ali o que ele é capaz de fazer, né? Imagina uma empresa, por exemplo, que vai contratar um funcionário, coloca o funcionário naquela máquina para saber exatamente qual a extensão do seu conhecimento, quais são as suas competências. Seria muito fácil, né? Flávio lembrou aqui, né? Um médico, um psicólogo, um professor, entre outros, podem acompanhar a saúde física, psíquica, emocional e intelectiva em qualquer lugar que o seu paciente ou aluno esteja, né? Seria assim uma maravilha, né? Mas vamos lá. Com o tempo a gente consegue, né? Bom dia, soldado. Sim, anuiu o mentor cordial, o futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício que o assistente nos designou como sendo o santuário que nos competia visitar e servir. Esta é a casa espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos. Então, como eu coloquei para vocês, eles selecionaram então um grupo que ofereceria um padrão elevado para análise, e a partir desse conhecimento, então, seria mais fácil analisar aqueles grupos que não tivessem ainda alcançado aquele mesmo nível. Então, o conhecimento começa por cima. Era um grupo de 10 indivíduos, sendo 4 médiuns com grande conhecimento, experiência e também, né, ali com um lastro de moralidade valioso para a aplicação desse trabalho mediúnico. Desculpem. Atravessado o largo recinto em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu. Vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia, o núcleo que buscamos já situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Ou seja, né,
no centro espírita, nós temos ali a sala de reuniões públicas, nós temos ali aquele ambiente de circulação pública, então ali tanto encarnados como desencarnados, nos mais variados níveis evolutivos, se encontravam ali concentrados, perambulando, conversando e tudo mais. Naquele local onde a reunião mediúnica acontecia, já era um local reservado, onde havia ali uma proteção para que não houvesse nenhum tipo de interferência extra trabalho, né? Inclusive nós estudamos lá aos domingos, lá na nossa apostila Mediunidade, Estudo e Prática, né? O Flávio fez o trabalho falando sobre o preparo do ambiente no centro espírita, numa reunião mediúnica, mostrando ali as diversas faixas de proteção magnética, né? Onde ali os espíritos protegem dentro da sala, num local específico dentro da sala, a sala toda, e então ali, né, o espaço que vai se ampliando em torno do ambiente onde acontece a reunião mediúnica, e também ali protegendo a própria instituição. Então cada uma ali com um grau de proteção específico, permitindo ali a entrada, a presença de determinados espíritos, né? Então acontece a mesma coisa também, por isso é colocado para nós, né? Todavia o núcleo que buscamos jaz situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Escoados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava a reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. Já começamos a analisar aqui as características daquele grupo, né? Silenciosa concentração mental. Então não havia ali dispersão, não havia preocupação, como geralmente acontece nos nossos grupos atuais, né? Todo mundo de corpo presente, mas a mente dispersa, não é intencional, infelizmente é uma limitação que nós ainda trazemos, a nossa mente concentrada ali nas preocupações do dia, nas dificuldades, né? Naquela rotina de trabalho e tudo mais, então essa concentração mental acaba trazendo ali algumas dificuldades. E continua para nós. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem o serviço de harmonização preparatória. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes, e por esse motivo não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Hilário e eu nos inclinávamos à indagação, quando a respeitabilidade do recinto impunha-nos o silêncio. Amigos de nossa esfera ali se demoravam em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, assombravam-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados que agora apareciam mais estreitamente associados entre si pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Então, aqui por enquanto, antes de continuarmos, nós chegamos a falar sobre isso quando então Aulus recomendou, né, indicou o uso desse aparelho para que houvesse ali uma sondagem sem grande esforço mental. Lembrando sempre, né, que André Luiz, em outras oportunidades, teve uma facilidade para sondar a mente e a estrutura física de alguns encarnados através de uma ampliação da sua visão por recursos magnéticos que eram aplicados. Então havia necessidade de uma concentração, dessa ampliação da visão espiritual que ele poderia ali
direcionar aos encarnados, com o uso desse aparelho não havia qualquer esforço mental, ele simplesmente mostrava essa realidade. Houve então uma mudança na matéria física, isso porque nós lembramos sempre, né, que da mesma forma, quando nós estudamos sobre as sensações e percepções dos espíritos, quando Kardec perguntou se o espírito tinha alguma dificuldade para ver, por exemplo, no escuro. E os espíritos disseram que não, que a visão do espírito não depende de luz. Isso porque a matéria, pelo que nós entendemos, a matéria que nós vemos aqui com os nossos sentidos limitados, os nossos sentidos físicos, nós vemos a matéria sólida. Os espíritos veem a energia irradiada dos átomos que formam essa matéria. Então nós temos ali os elétrons em grande atividade, né, o seu núcleo também em grande atividade, irradiando uma poderosa quantidade de energia. Então os espíritos percebem essa energia. No caso desse aparelho se tornou muito mais fácil perceber então essa mudança na matéria, como foi colocado aqui para nós. Ele disse: notei que todas as expressões de matéria física assumiam um diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Colocou aqui: tetos, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade. Então essa é a percepção que os espíritos têm da matéria. E isso é para nós algo assim fantástico, né? Porque podemos dizer que alguns filmes de ficção chegavam até a mostrar para nós algumas situações dessa natureza. Eu me recordo, por exemplo, há pouco tempo eu assisti mais uma vez, né? Eu reassisti ao filme Matrix, que vocês devem se lembrar, e tem uma cena em que o personagem principal, o Neo, que tinha ali alcançado um grau de evolução muito acima dos homens comuns, ele olhava então para os objetos e ele não via mais o objeto, ele via códigos. E o efeito especial produzido no filme era muito curioso porque ele via tudo radiando. Tudo irradiava energia. Então eram os indivíduos irradiavam energia, os objetos irradiavam energia, ele não via mais objetos. Ele via apenas essas irradiações. Então, através desses efeitos especiais utilizados nos filmes de hoje, a gente vai formando uma imagem na nossa mente daquilo que os espíritos também podem ver. Não veem matéria, eles veem a energia irradiada por essa matéria. Uma energia mais ou menos concentrada. O Flávio colocou, né, curioso como enxergamos, né? Nós enxergamos os reflexos da Lua nos corpos compactos, né? Da Lua não, né? Da luz, né? Exatamente. Então é muito interessante como funciona também esses recursos para nós. Então depois ele coloca também, né? Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora pareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Então já falava também sobre a corrente, exatamente o Flávio. Né? Então a corrente energética que unia todos aqueles encarnados, de percebemos assim que o fato de estarem conectados entre si para o desenvolvimento daquele trabalho, isso era possível de ser identificado por esse aparelho. E aí vem um fato curioso. Enquanto eles estão aqui, como eu falei para vocês, utilizando esse grupo base, que tem um padrão elevado de compreensão e de desenvolvimento para o trabalho mediúnico, nós podemos trazer essa mesma visão de André Luiz para um grupo imperfeito, onde nós vemos então ali os indivíduos conectados entre si e de repente nós vemos um indivíduo fora dessa sintonia. E aí claramente eles podem identificar quem é aquele indivíduo que se encontra numa direção contrária do trabalho que se desenvolve. Não pela intenção, mais uma vez, como eu falei para vocês, nós encontramos nos grupos mediúnicos indivíduos encarnados vivendo ali provas e expiações. Então tem aquele médium concentrado, do lado tem outro médium concentrado, formando uma corrente entre si, e do lado tem alguém que sofre um problema pessoal. Que embora seja ali um médium dotado de faculdade mediúnica ostensiva, seja alguém com intenção, com o propósito,
construtivo de participar daquele grupo, ele psiquicamente se encontra deslocado. Então, quando ele coloca, né, contemplando aqui os companheiros encarnados que pareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhes limbavam as cabeças de opalino esplendor. Então era possível perceber aquele que destoava do grupo através dessa sondagem. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Desse colar de focos dourados alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas, que de momento não pude identificar, de vez que minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Olha só que bonita essa descrição. Então nós vemos assim, né, que esse trabalho que é feito de um grupo uniforme, de um grupo homogêneo, traz então esse efeito todo. E aí nós podemos ver aqueles grupos que ainda não se encontram nessa condição. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas que se particularizavam, de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas, que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam, quais satélites de vida breve, em torno de fontes vitais que lhes davam origem. Então, olha uma descrição que acho que André Luiz aqui ele tentou encontrar as palavras mais precisas para poder trazer para nós essa descrição, e ainda assim a gente tenta imaginar, mas simplesmente não consegue. Então, porque é muito bela o que eles colocam para nós, essas coroas, esses raios verticais, né, esses suaves correntes de forças que se transformam em pétalas microscópicas. Eu acho que o mais fácil que a gente pode imaginar é alguém ali que tem uma luminosidade saindo da mente dele, com um monte de vagalumes girando em volta, que se acendiam, que apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros. Então é algo realmente muito difícil para nós, né? E continua aqui para nós. Deixa eu ver. Vocês perguntaram aqui se a mediunidade pode ser prova ou expiação. Nós já estudamos sobre isso, né? Kardec ele comenta na Revista Espírita que a mediunidade ela tem características de provas, de expiações, de missões, muitas vezes misturadas, muitas vezes separadas, né? No caso, por exemplo, do Chico, para trazer para nós aquele expoente maior, ele tinha ali um grande missionato, que era ali a revelação, né, a apresentação do mundo espiritual através do trabalho que ele realizava, mas sendo ali um indivíduo encarnado, jamais vai deixar de ser para ele também uma experiência de prova. Prova de caráter, prova do orgulho, da vaidade, prova de humildade, né, cada um vivendo a sua experiência. Então ali era uma missão, ao mesmo tempo uma prova para o seu desenvolvimento pessoal. Para outros, o chamamento da mediunidade vem exatamente como um processo de reeducação, em que essa sensibilidade mais aflorada vai mostrar ao indivíduo um plano espiritual por uma perspectiva pessoal, que se ele apresentar, por exemplo, algum tipo de desequilíbrio, ele vai sofrer as consequências. Então ele vai ser constantemente exigido na sua transformação moral
né, exigido esforços, estudos, renúncias, porque do contrário ele sofre essas consequências. Então a mediunidade ela vai trazer características para cada um, de acordo com a necessidade que ele tem. Flávio colocou, quanto eu e o Zé resolvemos fazer o estudo da apostila, quando eu e o Zé fizemos aqui a apostila, o estudo da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, não imaginava que tinha tantos detalhes, né, para aprendermos. Né? Estou estudando os efeitos físicos para o próximo domingo e visualizando isso que a André Luiz está relatando. Né? Tem muitos detalhes que vamos aprendendo, porque a gente acha que é tão simples, né? Basta você pegar uma fotografia de um efeito físico, um relato de efeito físico, que a coisa está resolvida. Quando a gente começa a analisar esses detalhes e vemos aqui assim, o que acontece nos bastidores de um fenômeno, a gente fica cada vez mais impressionado e encantado também com tudo aquilo, né, na forma como as coisas acontecem, o poder da mente, né, a manipulação dos fluidos, a forma como esses fluidos reagem, porque ao mesmo tempo que eles são fluidos que são neutros, espalhados por todo o universo, nos envolvendo, né, em qualquer ambiente que nós estejamos, no momento em que a mente trabalha, ela não apenas dá o formato a esse fluido, como nós vimos ali, né, no mobiliário do plano espiritual, do mundo invisível, como Kardec comenta lá no livro dos médiuns, das vestimentas, das estruturas, mas ele é capaz também de potencializar as irradiações desses fluidos, que se transformam através dessas chuvas de energias, dessas irradiações que saem das mentes de todos, né? Tudo isso é um efeito dos fluidos. E não simplesmente nós imaginarmos o fluido como sendo ali uma argamassa que possa ser manipulada por uma simples construção. Né? E continua. Custodiando a assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física a se revelarem tão afins na onda brilhante em que se reuniam, perguntei entusiástico: Aulos, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? O interpelado, né, estampou um gesto de bom humor e respondeu: Não, achamo-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas no rameirão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé viva, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Então, se André Luiz se encontrava impressionado com a qualidade daquela reunião, e como foi colocado por Aulos, que eles se encontram muito longe de semelhantes apóstolos, imaginemos se nós encontrássemos uma reunião formada por espíritos com esse grau de envergadura moral. Aqueles espíritos que pegarmos, por exemplo, uma reunião mediúnica com 10 Chicos Xavieres. Como seria isso tudo? Que mesmo com toda a deficiência do Chico, que ele reconhecia na sua humildade, né, imaginemos se nós tivéssemos um grupo mediúnico formado por indivíduos daquele quilate. E aqui então eram só pessoas comuns. E como ele coloca, comem, bebem, vestem-se e apresentam na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas. Ou seja, indivíduos que têm ali suas preocupações, vivem suas provas e expiações pessoais, com suas famílias, no seu trabalho e tudo mais. Mas o ideal, o propósito deles, o elevado teor de radiação mental era o resultado, então, dessa afinidade. A Didima colocou, né, se fôssemos ver, ficaríamos quase cegos pela imensidade de luz. Né? Não duvido, viu, Didima? O Soldado colocou, cada reunião demanda espíritos de envergaduras próximas, né? Sempre assim. Imagina a reunião da Sociedade Espírita de Paris,
como espírito verdade presente, né? E olha, e apesar de tudo, né, o Flávio, a gente veria essa irradiação nos mentores que estavam trabalhando ali. Né, a Miriam colocou ali, né, rameirão carnal, né, rotina carnal, movimento repetitivo, cansativo, ou seja, a rotina aqui do mundo material. Obrigado, Miriam. Então, naquela reunião de Kardec, nós tínhamos ali Kardec, mas nós lembramos, por aquilo que nós estudamos nas atividades da sociedade que Kardec apresentava lá na Revista Espírita, muitos curiosos, pessoas ali cheias de dúvidas e tudo mais. Então, do plano espiritual, nós até tínhamos, pelo propósito daquele grupo de formar as bases da doutrina espírita, espíritos com essa envergadura moral. Mas enquanto encarnados, nós tínhamos ali indivíduos com muitas deficiências. Até estavam ali curiosos, eram estudiosos, né? E nós lembramos sempre também que a formação daquele grupo lá na sociedade tinha o objetivo de intelectualizar a filosofia. Então eram curiosos, estudiosos e tudo mais. Não tinha, por exemplo, pelo menos a visão que eu tenho, Flávio, uma característica daquilo que nós tínhamos aqui no Brasil. Quando, por exemplo, né, eram grupos voltados para o Evangelho. Tanto é assim que a própria doutrina espírita modificou as suas características da França para o Brasil, em que a França era muito mais científico, muito mais filosófico, e aqui era muito mais cristão, muito mais religioso, vamos dizer assim. E tanto que nós estudamos, né, os nomes das instituições naquela época, era sociedade, era grupo filosófico, qualquer coisa do gênero, e aqui não, aqui as próprias instituições espíritas mudaram de nome, utilizando, por exemplo, né, Centro Espírita, Amor e Caridade, Centro Espírita, Casa do Caminho, tudo relacionado com o Evangelho. Então eu acho que intelectualmente os grupos na França mostravam ali, naquelas irradiações mentais, vamos dizer, uma coloração diferente, em que era ali uma irradiação intelectual filosófica. Aqui no Brasil, nós tínhamos muito mais evangélica. Então talvez na França fosse uma irradiação um pouco mais fria, porque as atividades intelectuais eram muito mais intensas do que, como aqui no Brasil, vamos dizer assim, a mente lá irradiava muito mais e aqui o coração irradiava muito mais. Então nós veríamos grande intensidade, mas com brilhos diferentes, exatamente porque as intenções eram diferentes. Imagino que fosse dessa forma, por aquilo que nós conhecemos um pouco da história da evolução da doutrina. Então Kardec ele também era muito intelectual, diferentemente, por exemplo, de um trabalho que era feito por aqueles, né, que, no caso, vamos comparar Chico e Kardec. Independente se alguém acha que Chico é reencarnação de Kardec ou não. Mas imaginemos dois indivíduos diferentes. Chico muito mais coração, Kardec muito mais mente. Né? O soldado colocou, né, as auras mostram o tipo e o nível evolutivo de cada espírito, além das condições de momento. Né? E essas auras acabam sendo sondadas, né, soldado, exatamente com esse aparelho, com esse psicoscópio que é relatado para nós aqui no livro, que mostrava essa diferença de cada um. O Tcheco até colocou, né, queiramos ou não, a doutrina dos espíritos é cristianismo verdadeiro, né, derivada do cristianismo. Não é queiramos ou não, com certeza né? Tanto é assim que o próprio Espírito Verdade é o próprio Cristo, né, então não podia fugir diferente, né, ou seja, o fruto não cai longe da árvore. Se a doutrina é o fruto e a árvore é o próprio Cristo, chegamos no próprio cristianismo, como diz Emmanuel, né, Tic-Teco, é o cristianismo redivivo. André colocou as pessoas comuns com ideais superiores, né? É um parágrafo muito importante porque nos dá orientação de melhora interior. Lembrando, né, André, aqui quando nós pegamos como referência um grupo tão desenvolvido como esse, dá a impressão de que existe um abismo separando as pessoas comuns de médiuns como esse. E aí então nesse parágrafo, quando mostra que essas pessoas comuns, através dessa evolução, da dedicação, do estudo, da transformação, são pessoas que chegaram por um caminho natural que está aberto a todos os grupos. Basta apenas que eles se dediquem. Né?
O soldado colocou, não creio que Chico é Kardec, né, mas respeito quem pensa assim. Também não vejo qualquer semelhança, viu, soldado? Mas a gente já viu que esse assunto dá pano pra manga, né? Pessoas, né? É até engraçado quando a gente vê isso, porque em documentários, pessoas próximas do Chico, né, dizendo assim, não, porque ele já me revelou que era. Aí chega outra pessoa próxima a ele e fala assim, não, ele falou que era outra pessoa. Então o Chico falou uma coisa para um e depois falou outra coisa para outro na visão dessas pessoas, né? Vira uma briga que completamente improdutiva, né? Mas não deixa de ser curiosa. Mas enfim, vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Tá. Sim, né? Pois é, o Flávio colocou, né? Tem até um livro querendo provar que Chico havia sido Kardec, né? Bom, cada um, né? Isso aí. A gente não sabe nem quem a gente foi, a gente fica especulando quem o outro era, né? Então, mas vamos lá. Continuando aqui para nós. Tá. Nós vemos aqui então, né? No entanto, tá. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na Terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas no ramerrão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé viva, a expressar-se no amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Hilário, que utilizara o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada. Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas na Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Em nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evolutidas, em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com o esquecimento dos seus próprios desejos. Porém, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais, que são dínamos comuns. Raios vitais? Redarguiu meu colega, faminto de esclarecimento. Sim, para maior limpidez da definição, chamemo-lhes raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose, e é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as com frequência que varia em cada uma de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. Aquilo que eu coloquei agora há pouco para vocês, né? Então, essas irradiações, elas modificam-se dependendo da forma como cada indivíduo trabalha, de acordo com o seu plano de vida. Se é algo mais filosófico, mais científico, mais moral, mais evangélico. Então nós vamos apresentando uma, digamos, identidade energética de cada um, que é possível ser observada pelos espíritos, mas que também é passível de modificação. Conforme o indivíduo vai se transformando, essa irradiação, essa identidade, essa impressão fluídica que o indivíduo tem, vai também se modificando como se fosse uma impressão digital. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma de conformidade com as tarefas
que o plano da vida lhes assinala. Né? Deixa eu ver aqui. O soldado colocou: todos nesse planeta são comuns, os espíritos incomuns não habitam aqui, né? Sem dúvida. Flávio colocou, né, como o espiritismo é cultura, o que é evolutido? Evolutido é uma flexão de evoluto, né? Melhor, mais evoluído, saber mais nobre. Né? Porque sabe o que acontece, Flávio? Como esses livros são digitalizados, muitas vezes a pessoa que organizou esse trabalho acaba ali errando em algumas grafias, né? Então, como são palavras estranhas, a gente não sabe se a palavra está errada ou se é uma palavra nova. Né? Então, ainda bem que vocês estão atentos aí para poder colocar para nós esse pequeno glossário para facilitar aqui o nosso entendimento. Né? Deixa eu ver aqui, o soldado colocou, né, ela deixa marcas em objetos usados na época da reencarnação, aquelas de uso frequente e pessoal, como se fossem impressões digitais daquele espírito. Né? No caso, é percebido também, né, soldado, pela psicometria, aqueles indivíduos que trazem essa faculdade de ler essas impressões fluídicas, né? Que são poderosas, né, diga-se de passagem. E otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Olha que bacana, né? Aguardemos o porvir. Então, quando se fala sobre o campo das radiações, as nossas ciências serão capazes também de fazer uma leitura sobre essas marcas, sobre a qualidade dessas irradiações, para poder entender exatamente o que cada indivíduo pode apresentar, que é exatamente o propósito desse psicoscópio. Psicoscópio, ou seja, ele faz uma leitura do psiquismo de cada indivíduo, e esse psiquismo é analisado exatamente pela qualidade de suas irradiações. Por isso, então, ele coloca que a nossa ciência imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Então, aguardemos, esse é o futuro que nos espera. Flávio colocou: psicometria será estudado daqui a 2 domingos, né? Então, muito bacana lá no nosso Mediunidade, Estudo e Prática. Aguardemos o porvir. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhámo-lo alegremente. Já avançando aqui, então, 3. Equipagem mediúnica. Né? Esse tema, equipagem mediúnica, eu fiz o estudo dele lá na sala, lá no nosso domingo, né? Na mesma apostila, falando sobre os equipamentos do plano espiritual. E nós tivemos ali uma relação de equipamentos que são utilizados pelos espíritos, principalmente aqueles que são citados nas obras de André Luiz. Então veremos aqui nesse capítulo 3 um pouco mais sobre esse equipamento. O soldado colocou, né, quem sabe as psicólogas usarem equipamentos assim. Nós chegamos a comentar, né, o soldado, um pouco mais no início, com a previsão aqui que foi trazida para nós pelo Aulus, exatamente na medicina, na educação, na área psicológica. Então o indivíduo se apresenta, é feita ali uma sondagem da sua qualidade mental, dos seus valores, do seu intelecto, e a partir dali então é feito um trabalho. Mas enquanto nós não nos desenvolvemos também moralmente para utilizarmos esses recursos, nós continuaremos ainda fazendo ali, né, o trabalho manual, vamos dizer assim, né? Mas com o tempo, sem dúvida nenhuma, isso vai ser muito mais fácil. Imaginar, né, num consultório psicológico, num consultório de psicopedagogia, numa clínica psiquiátrica, fazer essa sondagem desses pacientes e rapidamente traçar ali um diagnóstico, poxa, vai ser uma revolução absurda, né? Então vamos lá, iniciando aqui então esse capítulo 3, equipagem mediúnica. Conhecemos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador. E detendo-se ao pé do companheiro encarnado que regia os trabalhos, apresentou: esse é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho de seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa,
é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que identificam na mente um espelho cristalino retratando-lhe as instruções. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, designando-a, explicou. Aqui no caso, só para corrigir, equipagem mediúnica, nós falamos aqui dos quem são os médiums, e não dos equipamentos, como eu coloquei para vocês. Então, ele chama de equipagem mediúnica, ou seja, quem são aqueles que vão atuar nesse trabalho. Então, começou com Raul Teixeira. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, designando-a, explicou. Eis nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que prometeu brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Então, talvez aqui seja uma das características mais marcantes para o trabalho mediúnico, que é essa questão da docilidade, porque isso faz com que os espíritos tenham maior facilidade de trabalhar com aquele médium, enquanto nós temos ali médiums que são muito rebeldes, porque nesse caso são aqueles médiums que procuram trabalhar, mas trazem ainda profundas deficiências morais, principalmente na questão do orgulho. Quase rente, parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e informou: esse é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem-intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Interessante essa aqui, um médium que ele é passivo, ele simplesmente se distrai com essa emancipação, qual criança, como foi colocado para nós aqui em cima, então permitindo que os espíritos utilizem o corpo dele à vontade. Só que se pegarmos ali espíritos rebeldes, podem também trazer grande prejuízo. Então a gente lembra sempre que a disciplina do médium, na participação do fenômeno, é fundamental para que possa controlar o espírito naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. Então, nesse caso, o Antônio Castro, embora tenha toda essa facilidade e essa faculdade bastante útil para o trabalho de intercâmbio mediúnico, ele precisa de uma disciplina maior, de uma vigilância maior também. Movimentando-se algo mais, o assistente estacou diante de respeitável senhora que se mantinha em fervorosa prece e exclamou: apresento-lhes agora nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consociara em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a que não se rendeu e, lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava,
acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos, é abnegada servidora na construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria, e repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com o que se faz menos acessível às forças da sombra. Aqui só para lembrarmos, que ele fala sobre a clarividência, a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são os estados em que ingressa. Ontem, no estudo lá da sala Espiritismo Net Brasil, eu falei exatamente sobre esses temas, sobre a diferença da vidência, clarividência, audiência, clareaudiência e também a voz direta. Então foram os temas que eu abordei. No caso da vidência, é a capacidade que um médium tem de ver os espíritos. Na clareaudiência, quando ele se encontra em desdobramento, ele tem essa capacidade de visualização. Ou seja, é um fenômeno característico do sonambulismo, do transe mediúnico mais profundo. A audiência é a mesma coisa. O indivíduo pode ouvir os espíritos. Nós temos, por exemplo, exemplos do Chico, do Divaldo, da Dona Ivone, que eram capazes de ouvir os espíritos e conversar com eles num estado de plena lucidez. No caso da clareaudiência, é o indivíduo que, no estado de transe profundo, através do sonambulismo, ele pode, seja um sonambulismo natural ou um sonambulismo magnético provocado, ele então é capaz de ouvir os espíritos, ou ouvir algo que se encontra distante de onde ele se encontra. Tanto na clarividência, pode também ver os espíritos ou ver a distância, na clareaudiência, ouvir os espíritos ou ouvir a distância, tanto coisas do presente como do passado, como do futuro, isso é possível também. Mas no caso de clare e clare, são sempre resultados de um fenômeno de transe mais profundo, como é o caso do sonambulismo. Então ela tem também a incorporação sonambúlica e esse desdobramento da personalidade, que é exatamente a emancipação da alma. Então, essa senhora traz essas facilidades para o grupo mediúnico. Então, até aqui nós vimos 4 pessoas que trazem ali habilidades diferentes. E para os espíritos, não podia ser melhor, cada indivíduo trazendo ali a sua facilidade, embora apresentando algumas dificuldades. André colocou, qual a diferença entre incorporação sonambúlica e desdobramento da personalidade? Não é a mesma coisa? Aqui, quando se fala sobre essa parte de incorporação sonambúlica, a gente pode colocar que no estado de transe sonambúlico, há então essa parte da incorporação, que é a manifestação dos espíritos. Ou seja, os espíritos se comunicam através dela nesse estado de transe mais profundo. E desdobramento da personalidade é quando ela tem então ali a emancipação e ela tem ali a dupla vista mais aflorada, além da clarividência e da clareaudiência. Então essa é a diferença entre eles. No caso dela, soldado, é ela própria que é capaz de fazer isso. Aqui não fala para ela se ela tem ali a mediunidade, o sonambulismo natural ou induzido, mas a partir do momento em que ela entra nesse estado de emancipação, ela começa então a se comunicar com os espíritos. Aí, nesse caso, a condução vem exatamente através dos próprios espíritos. São eles que conduzem esse trabalho mediúnico, mas o transe é um fenômeno anímico dela. É ela mesma que entra nesse estado. Então ela pode, por exemplo, quando ela tem a visão, essa clarividência nesse estado sonambúlico, ela pode, por exemplo, em alguns casos que a gente já estudou, ver os órgãos de uma pessoa.
através da matéria, analisar ali, vamos dizer, uma visão perispiritual dos seus órgãos, né? Então, nesse caso, é ela própria que dirige o fenômeno, mas quando tem ali a comunicação com os espíritos, são os espíritos que se fazem visíveis. Então é um trabalho conjunto que tem ali. Mas o fenômeno, a princípio, é um fenômeno anímico, mas ela se torna uma médium sonambúlica. Aí então é comunicação com o plano espiritual. E para finalizarmos aqui, realmente ao lado da irmã, sob nossa vista, fruíamos deliciosa sensação de paz e conforto. Provavelmente fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário indagou: se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada? A resposta: perfeitamente, elucidou Aulus de pronto. Assinar-lhe-ia as emanações fluídicas de bondade e compreensão, fé e bom ânimo. Ora então o que seria possível observar através desse instrumento? Emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo e de confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar-lhe a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Ou seja, nessa a gente pensar, me veio agora aqui a imagem de exames de locais contaminados pela radiação, pela radiação, né, de eventos atômicos, como aconteceu lá em Chernobyl. Eles usavam então aquele contador Geiger, que era um aparelho pequeno, se assemelhando ali quase a um controle remoto. Você aproximava de um determinado objeto e aí então ele emitia ali então aquele sinal da presença de radiação. Nesse caso, nós podemos ver exatamente isso acontecendo, só que agora com esses valores morais. Por isso ele coloca, né, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo e confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar-lhe a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios, estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Esses fotônios aqui, a gente vê uma coisa corriqueira. Você vai num estúdio de fotografia, ele é capaz de utilizar um aparelho, que eu não sei o nome dele, mas ele é possível verificar a quantidade de luz que tem ali para uma fotografia perfeita. Então você tem ali um modelo ou um objeto que vai ser fotografado, eles colocam aquele aparelho, medem a fotômetro que chama, né, Flávio? Obrigado. Então medem ali direitinho a quantidade de luz que está sendo irradiada para poder depois fazer o controle da claridade. Então imagina um aparelho como esse, quando você aproxima de uma pessoa que está com uma depressão, por exemplo, e aquele aparelho começa então a emitir sinais. E você consegue determinar o grau de gravidade daquela depressão, daquela situação psíquica, daquele indivíduo, sem que ele emita qualquer palavra, simplesmente pela sua irradiação mental. Ao mesmo tempo, você pode, tanto na parte de desesperação e tristeza, você pode mudar ali a chave, vamos dizer assim, do aparelho, e você detectar o otimismo e a confiança de alguém. Olha que maravilhas nos esperam no futuro, a capacidade de sondar o psiquismo de alguém detectando todas essas situações. E depois de detectar tudo isso, ainda fazer um trabalho de transformação. E só para finalizarmos aqui agora, depois de ligeiro intervalo, o assistente aduziu: uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos e, através de semelhante auscultação,
é fácil ajuizar de nossos méritos ou das nossas necessidades. Logo após, nosso orientador convocou-nos a exame detido junto ao campo encefálico da irmã Celina, acentuando: em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. Ou seja, né, você tem uma tomografia, você faz um eletroencefalograma, né, uma ressonância magnética, você analisa a estrutura orgânica do cérebro. Então, por isso ele disse que não precisa se preocupar tanto com isso. E afagando-lhe a cabeça pintalgada de cabelos brancos, acrescentou: bastar-nos-á sucinto exame da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Aqui a gente já começa então a entrar, a gente vai depois aprofundar isso melhor no próximo estudo, a respeito do ponto de contato entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós já estudamos, né, sobre, por exemplo, glândula pineal, que é um dos temas que foram analisados. Então aqui também poderemos falar sobre isso, analisando não apenas a parte anatômica do cérebro, mas também os efeitos energéticos fluídicos nesse processo de comunicação. Deixa eu ver aqui. Aqui ele vai entrar um pouco mais profundidade, então a gente vai parar por aqui por enquanto. Analisando então aqui, nós paramos na análise da ficha psicoscópica de irmã Celina, aqui na página número 15. Tá? Então vai ser o tema do nosso próximo estudo, porque depois aqui então ele vai analisar com mais propriedade as características fluídico-morais de irmã Celina através desse aparelho. Fica muito mais fácil, né? Então, só ver o que vocês escreveram aqui para a gente finalizar. O soldado tinha colocado, né, armas nucleares não devem ser usadas, né, seria um atentado a tudo que está vivo nesse planeta, né, uma tecnologia para o uso de energia renovável, até o Brasil, a eólica, né. Soldado, é aquela coisa, né, o homem, quando ele se deslumbra com um novo conhecimento e ele não tem valores para direcionar esse conhecimento, ele vai querer utilizar aquilo que da forma como melhor lhe convém. Só que somente depois, a gente lembra que a partir da década de 1930, quando nós tivemos ali a descoberta da energia nuclear, e depois nós tivemos o uso da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, tivemos ali a época da Guerra Fria com a expansão desses recursos. Hoje nós ainda temos a ideia da bomba atômica como algo presente, mas nós já estamos conscientes do efeito destrutivo que isso causa. Então nós estamos levando ali pelo menos, né, já da Segunda Guerra Mundial para cá, nós já temos praticamente 80 anos, e nós estamos ainda com 80 anos pensando ainda se devemos usar ou não devemos usar, né? Então, enquanto esses recursos não são utilizados de maneira proveitosa, nós usamos ainda como armas de destruição, não mais de uma forma prática, eu acredito, mas muito mais como uma capacidade de dissuasão. Ou seja, para você intimidar as pessoas, né? Então eu já não vejo mais possibilidade de utilizar esse tipo de recurso, a não ser que seja de uma forma terrorista, de uma forma desequilibrada, né? Mas as pessoas é muito mais por exibicionismo do que por utilidade. Mas ainda está demorando, né? Já são 80 anos que a gente lida com a energia nuclear como arma e ainda se discute se vale a pena utilizar ou não. Quase 100 anos batendo boca em cima de algo tão perigoso. Uma pena, né? André colocou ali, né? Por isso que eu disse que esses 3 livros são difíceis, né? Haja neurônio, né? Mas está gostoso, né? Muito legal. Deixa eu ver mais aqui que vocês colocaram. A comunidade científica já alertou os países para o risco de extinção de vida nesse planeta, né? Homens, pobre homens. Vamos lá, né? Tico até colocou, né, que já foi usada, né, sem dúvida, né, e será que vai usar novamente? Não sei, acho que não. Acho que já pelo menos atingimos um grau de conhecimento um pouco melhor. Mas enfim, vamos